Olá, alunos do sexto ano do Colégio Expressivo, tudo bem com vocês? Hoje, oficialmente, nós estamos iniciando as nossas aulas à distância, as aulas online, mas não menos importante, de matemática e de educação financeira. Nesse período da quarentena e do isolamento social, nós vamos continuar com as nossas aulas online e à distância, certo? Nós vamos, nessa primeira aula, como eu havia falado no vídeo passado, nós vamos rever alguns assuntos onde nós paramos antes de começarmos a quarentena, e também nós vamos relembrar o assunto de MEDC, que nós vimos também na última aula que tivemos presencial. Esse vídeo vai ser disponibilizado na plataforma, que é essa que vocês estão, na plataforma Plural. Aqui também eu vou passar alguns exercícios, algumas atividades, e vocês vão estar respondendo. E se tiverem alguma dúvida, vai ter um link, vai ter uma opção de vocês dizerem qual é a dúvida, e eu vou tirar essa dúvida de vocês por aqui pela plataforma, certo? Aqui também eu vou colocar a correção dos exercícios um tempo depois, para quando vocês fizerem, vocês verem como é a forma correta de estar resolvendo os problemas, certo? Então, nós vamos estar presentes nesse período de isolamento online. Nós não vamos estar no nosso espaço físico, mas estamos no nosso espaço virtual. Então, fique conosco. Nesse momento, separe um lugar para que você possa estudar. Pegue o seu material. O material de hoje que nós vamos utilizar é o livro de matemática, o seu caderno para a resolução do problema, certo? Pegue um marca-texto, porque vocês sabem que eu gosto de estar marcando texto, lápis, borracha, caneta, certo? E que vocês possam, nesse momento, pelo menos vestir a blusa da farda, para a gente se sentir mais familiarizado, nos sentir no ambiente de escola, no ambiente escolar e de aula, certo? Sem mais delongas, nós vamos iniciar a nossa melhor aula, que é a aula de matemática, certo? Hoje nós vamos com o tema Vale a Pena Ver de Novo. Como eu falei, nós vamos repetir, nós vamos revisar aquele conteúdo que nós vimos na última semana e principalmente no último dia que nós tivemos aula presencial. O que nós vamos precisar para dar continuidade dessa atividade, dessa primeira unidade? Nós vamos precisar lembrar divisores, números primos, vamos precisar lembrar fatoração, e na aula de hoje nós vamos ver o MEDC. Na aula 2, na próxima aula, na seguinte, nós vamos ver o MEMC, certo? Vamos iniciar aqui pelos divisores. O que é divisor de um número? Divisor de um número é um número que divide outro e o resto é zero. Então, quando eu realizo uma divisão de um número por outro e o resto é zero, nós dizemos que esse número é divisor. Caso o resto seja diferente de zero, ele não é divisor. Exemplo, 4 dividido por 2. Quando a gente divide 4 por 2, dá quociente 2 e o resto é zero. Então, 2 é divisor de 4. Quando a gente realiza a divisão do número 5 por 2, a gente divide 5 por 2, o quociente é 2 e o resto é 1. Nesse caso, 2 não é divisor do número 5. Para ser divisor, o resto precisa ser zero. O resto da nossa divisão precisa ser zero, certo? Outra coisa que nós precisamos lembrar, ainda dentro dos divisores, são os critérios de divisibilidade. O que é que esse critério traz para a gente de bom? É a facilidade de encontrar os divisores de um número. Isso vai nos auxiliar na hora da fatoração, na hora de encontrar o MEDC e o MEMC. Quais são esses critérios de divisibilidade? Isso vocês vão encontrar os critérios de divisibilidade no livro de vocês, na página 100 a 103. Da página 100 a 103, vocês vão encontrar os critérios de divisibilidade. Quais são eles? Como é que a gente sabe que um número é divisível por 2? Em casa você já deve estar respondendo. É quando esse número é par. Número par são números que são divisíveis por 2, que é o 2, o 4, o 6, são números terminados em 2, 4, 6, 8 e 0. Então, os números que terminam nesses são números pares, eles são divisíveis por 2. Quando é que um número é divisível pelo algarismo 3?
quando a soma dos dígitos dá o resultado 3, 6 ou 9. Exemplo, 81. 81 é divisível por 3? Sim. Por quê? Porque quando eu somo 8 mais 1 é igual a 9. Se quando eu somo os dígitos, o resultado é 3, 6 ou 9, aquele número é divisível por 3. Na divisão por 4. A divisão por 4, nós temos que olhar os dois últimos dígitos do número. Se os dois últimos dígitos do número for 00, exemplo, 200, dois últimos dígitos, 00, esse número ele é divisível por 4. Outro exemplo, 324. Os dois últimos dígitos é um múltiplo de 4. Então, ele está lá na tabela dos múltiplos de 4. Logo, esses dois números são divisíveis por 4. Qual é o critério para ser divisível por 4? Ou ele termina em 00, ou os dois últimos dígitos é um múltiplo do número 4. Divisível por 5. Quando é que um número é divisível por 5? Quando ele termina em 0 ou em 5. O último dígito do número é 0. Ou o último dígito do número é 5, então ele vai ser divisível por 5. Quando é que o número é divisível por 6? O número vai ser divisível por 6 quando ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Ou seja, além desse número ser par, a soma dos dígitos tem que dar 3, 6 ou 9. Um exemplo, 81. 81 não é divisível por 6. Embora ele seja divisível por 3, ele não é por 2, porque ele não é um número par, ele é um número ímpar. Então, para ser divisível por 2, ele tem que ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Exemplo de 324. 324 é um número par, porque termina em 4, e a soma dos seus dígitos, 3 mais 2, 5, 5 mais 4, 9, dá 9. Então, esse número ele é divisível por 3 e é divisível por 2 ao mesmo tempo. Logo, ele é divisível por 6. Para ser divisível por 6, tem que ser divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Por 7, nós vimos que o critério é um critério difícil de assimilar. É mais fácil você fazer a conta e ver se o resto é 0. Para ser divisível por 8, vai ser parecido com o de 4, divisível por 4. Sendo que, para ser divisível por 8, os 3 últimos dígitos tem que ser 0. Não os 2, os 3. No caso aqui seria 2.000. 2.000 é divisível por 8, porque os 3 últimos dígitos são 0. Ou os 3 últimos dígitos tem que ser divisível por 8. Os 2 últimos dígitos também vale. Se os 2 últimos for um número que é divisível por 8, todo número é divisível por 8. 324. 24 é divisível por 8. É um múltiplo de 8. Logo, 324 é divisível por 8. E por 9, qual é o critério? Para ser divisível por 9 é parecido com a divisão de 3. A soma dos dígitos tem que dar 9. Na divisão por 3, a soma dos dígitos pode dar 3, 6 ou 9. Para ser divisível por 9, só pode dar 9. Então, se você soma os dígitos e dá 9, aquele número é divisível por 9. Dois exemplos. 81. 81 é divisível por 9. 8 mais 1 é 9. 324 é divisível por 9. 3 mais 2 mais 4 é 9. Então, ambos os números são divisíveis por 9. E para ser divisível por 10, é o mais fácil. O número tem que terminar em 0. Não terminou, não pode ser dividido por 10. Esses são os critérios para encontrar os divisores. Nós vamos utilizar muito esse critério de divisibilidade na hora de fatorar e, consequentemente, na hora de encontrar o MDC e o MMC. Isso vai facilitar. Professor, e se eu não souber? Você vai ter que testar a divisão. Não quer dizer que você não vai conseguir, vai ser mais demorado. O processo é mais longo. Então, o critério de divisibilidade é para encurtar a nossa distância do processo. O caminho que nós vamos percorrer vai ficar menor usando o critério de divisibilidade. Então, outra coisa que nós vamos precisar lembrar é o conceito de números primos. O que são números primos? São números que possuem apenas 2 divisores, que é o divisor 1 e o próprio número.
Quando é que um número é primo? Quando o conjunto de divisores deles possuem dois elementos. Os dois elementos é o número 1 e o próprio número. O 1, ele não entra nos números primos. Por quê? Porque o conjunto de divisores, eles têm o conjunto dos números primos é um conjunto de divisores que possuem dois elementos. E quais são os divisores do número 1? Apenas o número 1. Então, quando eu pego divisores do numeral 1, nesse conjunto só tem o número 1. Para ser um número primo, ele precisa ter dois números, 1 e o próprio número. Logo, esse só tem 1, ele não é um número primo. Outro número, o 2. O 2 é um número primo. Quais são os divisores de 2? 2 pode ser divisível por 1 e 2 pode ser divisível por ele mesmo. Então, ele possui apenas dois divisores, 1 e ele mesmo. 2 é um número primo. Outro número que é primo, o 3. No conjunto dos divisores de 3, 3 é divisível por 1, 3 não pode ser divisível por 2, porque ele é um número ímpar, e 3 vai ser divisível por 3, logo 3 é ímpar. Então, os primeiros números primos que nós vimos quando tivemos aula, inclusive eu acredito que vocês anotaram no caderno, são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e por aí vai. Vocês vão vendo quais são os números que possuem apenas dois divisores, 1 e o próprio número. Visto o número, revisado números primos, nós precisamos lembrar o que é fatoração. O que é fatorar? Fatorar é escrever os números em uma forma de multiplicação de números primos. Então, eu tenho um número e eu quero escrever esse número na forma de uma multiplicação. Número 24. Como é que eu fatoro esse número? Como é que eu escrevo o número 24 em forma de multiplicação? Eu vou ter que dividir esse número pelos fatores primos, que são 2, 3, 5, 7, 11. Então, eu não posso pegar esse número aqui e tentar dividir ele por 4, ou por 6, ou por 8, porque esses números não são primos. Então, a fatoração, ela exige que seja feita divisões por números primos. Então, vamos lá. Qual é o menor divisor que divide o número 24? 24 é um número par. Se ele é par, ele pode ser divisível por 2. É o primeiro que eu vou dividir. 24 dividido por 2. 24 dividido por 2, 12. Aí, novamente, qual é o menor número primo, o menor fator que divide o número 12? 12 é um número par. Então, o menor divisor dele vai ser o 2 novamente. 12 dividido por 2, 6. 6 é número par. Qual é o menor divisor para ele? 2. 6 dividido por 2, 3. 3 é um número ímpar. Logo, ele não pode ser divisível por 2. Eu vou testar o próximo número. Pode ser divisível por 3? Pode. Então, 3 e aqui dá 1. A fatoração acaba quando o nosso dividendo é 1. Então, reescrevendo isso aqui em forma de multiplicação, isso aqui é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3. Se você fizer essa conta, você retorna para o número 24 inicial. Então, eu estou reescrevendo o número 24, só que de uma outra forma. Qual é a forma? A forma de multiplicação de números primos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Certo? E agora, umedecer. O que é umedecer? Umedecer é o máximo divisor comum. Como nós vimos na aula, o conjunto dos divisores, ele é um conjunto finito. Eu consigo encontrar o último elemento desse conjunto, diferente dos múltiplos. Os múltiplos é um conjunto infinito, então eu não consigo chegar no último número. Sempre que eu pegar um, vai existir alguém depois dele dentro desse conjunto. Logo, no umedecer, nós vamos calcular
o máximo divisor comum, o último divisor que seja comum. Então, para que eu consiga encontrar o MDC, eu preciso estar comparando pelo menos 2 números. E o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que olhar quais são os divisores de um número, quais são os divisores do outro número e qual é o maior divisor que esteja nos 2 conjuntos ao mesmo tempo. Nós vimos em aula que tem 3 formas de encontrar o MDC. A primeira é encontrando os conjuntos dos divisores de ambos os números, que é mais demorado, a não ser que você já tenha lembrado quais são os critérios de divisibilidade. Caso contrário, é melhor a gente fazer pela fatoração conjunta a fatoração separada de cada um dos números, ou pelo algoritmo de Euclides, certo? Então, como nós vimos em aula, existem 2 maneiras. Eu vou colocar aqui um exemplo para vocês. MDC entre o número 30 e 48. 30 e 48. Eu posso fazer esse MDC utilizando o algoritmo de Euclides. No algoritmo de Euclides, eu tenho que fazer uma tabela, certo? E aqui na tabela eu vou colocar aqui o maior, 48, e aqui o menor número. Por quê? Porque nós vamos realizar divisões. E para a divisão ter um quociente inteiro, eu preciso dividir o maior pelo menor. Se eu dividir o menor pelo maior, o meu quociente vai ser um número racional. Então, 48 dividido por 2, eu tenho quociente 1 e resto 18. Aqui fica o quociente e aqui fica o resto. E o que é que eu vou fazer agora? De novo, eu vou dividir 30 pelo último resto. Então, eu pego 18 e coloco aqui, ó. E eu vou dividir 30 por 18. Dividindo 30 por 18, eu tenho quociente 1 e resto 12. Quando é que vai acabar? Quando o meu resto for 0. Tenho que dividir novamente. Eu vou dividir quem? O 18 pelo 12. Então, eu coloco aqui, ó, 12. E fico 18 dividido por 12, dá quociente 1 e resto 6. E agora, vou colocar, dividir 12 por 6. Então, fica 6 aqui. Aí, eu faço 12 dividido por 6. O quociente é 2 e o resto é 0. Pronto. Quando você encontrar o resto 0, aquele divisor, ele é o MDC. Então, esse é o dividendo, esse é o divisor, esse é o quociente e esse é o resto. Eu estou dividindo esse por esse, que dá como resposta esse aqui e resto 0. Então, esse daqui, ele é o meu MDC. Ele é o máximo divisor comum no conjunto de 30 e no conjunto de 48. Existe um outro jeito que eu particularmente acho até mais fácil do que esse. Professora, qual é o jeito que eu vou ter que responder os exercícios? Do jeito que você se sentir mais seguro e que você aprendeu com mais facilidade. MDC, você pode fatorar os 2 números separadamente. O que é que eu faço? Fatoro 30, fatoro 48. Fatorar é em números primos. Eu só posso dividir esses números por 2, 3, 5, 7, 11. Não posso dividir por outro número que não seja primo. Então, qual é o menor divisor que divide 30? Ele é um número par. Então, ele é divisível por 2. 30 dividido por 2, 15. Qual é o menor divisor que divide o 15? 15 é um número ímpar. Então, ele não pode ser divisível por 2. Pode ser divisível por 3? Vamos ver. 1 mais 5, 6. Para ser divisível por 3, tem que dar 3, 6 ou 9. Então, ele pode ser divisível por 3. 3 aqui. 15 dividido por 3, 5. Qual é o menor divisor para 5? Se ele é um número primo, é o próprio número. 5, 1. Tá aqui os divisores, os números primos que dividem o número 30. Agora, nós vamos fazer por 48.
Qual é a fatoração de 48? O menor divisor de 48, 2. 48, porque 48 é par. 48 dividido por 2, 24. Qual é o menor divisor para o número 24? Se ele é par, ele é divisível por 2. Dá 12. Menor divisor para o número 12, ele é par. Então, ele é divisível por 2. Dá 6. Menor divisor para o número 6, ele é par. É divisível por 2. Que dá 3. Qual é o menor divisor do número 3? Se ele é ímpar, não pode ser divisível por 2. Eu vou ver o próximo, por 3. Ele é um número primo. Ele é divisível por ele mesmo. 3. Divisor 1. Acabou. Então, como eu quero o máximo divisor comum, eu preciso ver o que é que tem nessa fatoração e tem nessa. Eu tenho um número 2 aqui, então eu vou associar esse com esse. Eu tenho 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, mas eu não tenho mais nenhum 2. Então, esses aqui eu não vou utilizar. Porque eu preciso de um número que seja comum, que esteja em uma fatoração e esteja na outra também. Eu tenho um 2 aqui e um aqui, então ele eu quero. Eu tenho 3 2 desse lado, mas eu não tenho mais nenhum 2, então eu não quero eles. Eles pra mim não servem. Eu tenho um 3 desse lado e eu tenho um 3 aqui. Ele vai servir também, 3 e 3. Eu tenho um 5 desse lado que não tem no outro, ele não me serve. Então, quem é o meu MDC? O meu MDC vai ser 2 vezes 3 ou 2 vezes 3. Pode pegar qualquer uma das fatorações. O meu MDC vai ser igual a 2 vezes 3, que é igual a 6. Nós já tínhamos encontrado também pelo algoritmo de Euclides, certo? Então, aqui é o MDC. Quando é que você, em um problema, vai encontrar o MDC? Quando o problema falar de divisão e de máxima divisão. Qual é a maior quantidade de objetos que ele quer? Vai ser dividido. Qual é a maior quantidade, o maior pedaço? Quando falar em maior e em divisão maior, nós vamos fazer o MDC. Quando a questão pedir menor quantidade, aí nós vamos fazer o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, certo? No link, nós vamos, aqui no link que eu vou disponibilizar para vocês, vai ter um exercício. Nós estamos finalizando a nossa aula, você vai dar um pause na sua aula e vai responder os exercícios que eu vou colocar agora na descrição aqui na nossa plataforma. Qualquer dúvida, na própria plataforma vocês perguntam. Então, como nós estamos finalizando a aula, eu vou também falar para vocês qual é o exercício. O exercício está na página 116, eu vou anotar. Para não perder o costume, vocês não esquecerem qual é a nossa metodologia. Então, são o exercício da página 116. Lembre-se, vocês não precisam fazer todas as questões. Vocês vão fazer as questões de número 53 até 58. Bons estudos e até a próxima!